né? Eu vou pular tentar os colocar junto aqui pro considerandos. pessoal ir acompanhando enquanto a gente Então vai, você vai lendo aí, vai lá. Vou começar aqui então por onde ele decreta, né? O artigo Isso. 1º fica determinado para te aumentar, porque, gente, a vista não ajuda colabora. muito, né? Artigo 1º fica determinado ao setor privado sob regime de quarentena durante o período de enquadramento da Divisão Regional de Saúde, né, DRS, de Marília, na fase vermelha do Plano São Paulo, que sejam fechados para que não tenham acesso direto ao público todos os estabelecimentos comerciais de serviço e de lazer, incluindo pesqueiros, casas noturnas, galerias, salão de festas, de eventos, barbearias, cabeleireiros, manicures e pedicures, academias, clubes de esporte e quaisquer outros que tenham acesso direto ao público, André. Então, Normal. esse primeiro parágrafo a gente já estava esperando. Sim. Os estabelecimentos comerciais, prestem atenção, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão manter fechados os acessos do público ao seu interior durante a vigência desse decreto, podendo manter atividades internas de segunda-feira a sexta, das 8 às 18, atendendo por meio digital, telefônico ou instrumentos similares e somente poderão atender e realizar serviços de entrega de mercadoria mediante delivery. Tá aí na tela para você, está podendo acompanhar com a gente aí, ó, todos os parágrafos bonitinho que está dizendo estrofe, não sei como é que chama isso, artigo por artigo de cada item descrito pelo decreto. Então, o comércio, André, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço vão ter que estar fechado ao público, não poderão receber as pessoas lá, como estava, né, como a gente estava tendo aí na fase laranja, mas vão poder funcionar de segunda a sexta, das 8 às 18, atendendo pelo telefone, pelo WhatsApp, fazendo também as entregas delivery. Os Normal. hotéis, né? Já, como foi na outra, né, André? Como Hotéis, foi na outra pensões vez. Pensão e pousada. Hotéis, pensões e pousadas, durante o período previsto no CAPT, não poderão receber novos hóspedes, devendo servir todas as refeições somente no quarto, sem uso de refeitório e ainda manter os serviços de limpeza de acordo com as recomendações e medidas necessárias ao enfrentamento do Covid-19. Poderão ser realizadas prestações de serviços solicitadas por clientes em suas residências, desde que adotadas todas as medidas sanitárias previstas na legislação vigente. Os estabelecimentos previstos neste artigo serão responsabilizados por eventuais aglomerações e filas que não obedeçam às medidas sanitárias necessárias. Quer que eu vou? Pode ir, artigo 2. Artigo... Você parou ali no... Aqui, artigo 2. Lanchonetes? Aqui, ó. Lanchonetes aqui. Então, as lanchonetes... Mas aí, tá, vamos lá. As lanchonetes, restaurantes, sorveterias, confeitarias, cafés, food trucks e lojas de conveniência, inclusive as localizadas em postos de combustível da área urbana, poderão manter atividades internas, atendendo por meio digital, vamos virar a página aqui, telefônico ou instrumentos similares, sendo vedado o consumo no local e poderão também funcionar das 8 da manhã até as 22 horas, 10 da noite, sem restrições de dias e exclusivamente por serviços de entrega de mercadorias mediante delivery ou drive-thru. Beleza? Vamos Bem lá. explicadinho, Não né? tem. Os food trucks deverão observar a distância mínima de 100 metros entre eles e de praças públicas também. Então, o pessoal do food truck não pode estar, né? Tem que estar essa distância aí de 100 metros entre eles e das Vai ficar mais praças pertinho. também. Os estabelecimentos previstos no caput desse artigo, após as 22 horas, poderão realizar atendimento somente delivery, ficando proibido o sistema drive-thru. Então, ele pode mandar entregar na sua casa da mesma maneira da outra vez, gente. Pode mandar entregar, só que você Mas não você pode estar não indo pode- retirar. Para evitar que muitas pessoas vão lá retirar Isso. e cause aglomeração lá Artigo frente desse 3º, estabelecimento. os bares e distribuidoras de bebidas poderão funcionar de segunda-feira aos sábados, das 8 da manhã até as 20 horas, somente com atividades internas, atendendo por meio digital, telefônico ou instrumentos similares, mediante entrega de mercadoria por meio de delivery, sendo vedado o consumo no local. Então, bares, distribuidores de bebida não podem também receber as pessoas. Esse artigo tem um parágrafo único que diz o seguinte, ó, fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas em passeios e logradouros públicos, que quer dizer calçada. Passeios são calçadas ali. E também nas imediações públicas
próximas aos estabelecimentos referidos nos artigos 2 e 3 desse decreto. Que é Ou o quê? seja, A pessoa vai lá, compra e aí vai para ali do ali em lado. algum lugar beber. também não pode. Ah, não está em frente ao meu bar, mas está do lado da rua. Não pode. Não pode também. Vamos lá, outro. Executam-se das restrições de atendimento presencial o funcionamento dos seguintes serviços durante o período de vigência deste decreto. Então, vamos lá, as mais restrições. Supermercados, mercados, mini-mercados, mercearias e estabelecimentos congêneres com funcionamento de segunda-feira aos sábados, com fechamento às 20 horas e somente venda exclusiva de produtos alimentícios de higiene e de limpeza, devendo, para tanto, restringir o acesso à área de exposição e não efetuarem venda de quaisquer outros produtos. Ou seja, então aquilo que eu falava agora há pouco, no início do programa, sobre os essenciais, atividades essenciais, se irão trabalhar ou não, tem a questão do domingo, a questão do sábado. Pelo decreto, Mercado de segunda a sábado. domingo não abre mercados. não abre. Então permanecerão funcionando, diante de todas as regras, apenas de segunda a sábado. Segunda a sábado até às 20. Até e às aí, 8 assim, da nos noite. mercados eles vendem outras coisas, né? Vende coisa de bazarzinho, essas outras coisas. Então eles vão ter que fechar, como já foi feito outra vez. Vender só. E ficar apenas os produtos mesmo, os alimentos, os produtos de higiene e de limpeza. Certo, que são aí os básicos, né? Como já aconteceu em outros momentos da Essenciais, pandemia. né? Aí tem as padarias, ó, as panificadoras, açougues com funcionamento de segunda aos sábados, também até às 8 da noite. Ou seja, também não abre aos domingos, assim como os supermercados, Domingo não vai abrir. nada. Também algo já tinha acontecido durante a pandemia. Bancas de jornais, casas lotéricas e bancos. Funcionam normalmente. Oficinas mecânicas, borracharias, lava rápido, clínicas automotivas, funilaria e troca de óleo, com funcionamento de segunda a sexta até às 20. Então, oficina, borracharia, lava rápido, clínica aí dos automóveis, funilaria, pessoal da troca de Tudo óleo. se enquadre é como oficina, né? Como Isso. serviço em relação Então, a segunda conserto, segunda tal, a manutenção. segunda a sexta até às 20 horas, sem a permanência dos clientes no interior do Aos sábados. estabelecimento e aos sábados até às 20 horas para prestação de serviço exclusiva do proprietário, sem a presença dos funcionários. Então, de sábado aos sábados, para falar aí de maneira correta, lava rápido, clínica, oficina mecânica, troca de óleo, funilaria, não podem trabalhar, não podem abrir as suas portas. O sujeito lá, o dono, o empresário, ele pode O até dono trabalhar pode prestar lá serviço, dentro. Ah, ele pegou um carro aí para trabalhar no sábado, não vai entregar no sábado, porque vai estar fechado e tal. Fica fechado, porta fechada, trabalha lá dentro. Então não pode atender o público não no pode. sábado. Isso, sem a presença de funcionários e Isso. clientes, somente proprietário. Exato. Estabelecimentos industriais e estabelecimentos de venda exclusiva de água mineral ou gás de cozinha, pode também. Posto de gasolina somente para realizar o abastecimento e manutenções veiculares. Vai estar fechado a conveniência, por exemplo, dos Isso, e postos. autorizadas as lavagens de veículos somente de segunda a sábado. Então, de Tá. segunda a sábado pode lavar o carro. Certo. O que mais que tem Serviços lá? de saúde, assistência médica e sim. hospitalar, tais como farmácias, drogarias, óticas, hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres aos mencionados, também ok. Clínicas de estética, permitindo somente os serviços relacionados a acompanhamento pós-operatório e nutricionistas, ficando vedados quaisquer outros atendimentos relacionados aos serviços estéticos. Tá aí. Também temos a questão das clínicas Clínicas veterinárias. veterinárias, ok. Podem trabalhar. Pet shop, Pet lojas shop. de ração animal ou produtos veterinários, jardinagem, paisagismo ou floricultura, com funcionamento de segunda a sábado, com fechamento às 18. Certo. Então, pet shop, loja de ração, veterinário, Podem trabalhar no floricultura. sábado, Sim, porém até às 8. segunda a sábado. Até às 18, na verdade. Até às 6. 18, horário comercial. Certo. Serviço funerário, ok. Lavanderia e serviço de limpeza, ok. Serviços de telecomunicação, internet relativos ao fornecimento e manutenção de redes de telefonia fixa, imóvel e internet. Imprensa, telemarketing, ok. Processamento Todo mundo de dados trabalha. ligados a serviços essenciais, segurança privada, transporte de passageiros por taxistas e por motoristas, devendo ocorrer higienização do veículo a cada viagem e adotados também as demais medidas sanitárias, transportadoras e armazéns de mercadoria. Todo esse pessoal pode trabalhar normalmente, claro, cada um com seu horário,
com sua restrição, obviamente, para cada segmento. Parágrafo único ali agora, ó, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços previstos nesse artigo deverão adotar as medidas sanitárias previstas na legislação municipal vigente para o atendimento presencial e ainda observarem, quer dizer, tem que fazer tudo aquilo que tem que ser feito, mas alguns detalhes, vamos chamar assim, ó. Que restringam ao máximo a quantidade de pessoas que adentrem as suas dependências e orientem que seja mantida a distância de 2 metros entre as pessoas que aguardam atendimento. Seja dada também preferência ao atendimento eletrônico, digital e telefônico, evitando sempre o atendimento presencial. Óbvio. Que, havendo possibilidade, defina um horário de atendimento exclusivo aos idosos e pessoas inclusas no grupo de risco. Desde que possível. Que não permite também a venda de mercadorias em quantidade superior à normal, a fim de evitar o desabastecimento. Que adotem todas as medidas já recomendadas pelos órgãos de saúde quanto à higienização e disponibilização do álcool em gel para uso dos funcionários e público em geral e obrigatoriedade do uso da máscara de proteção facial. Também que promovam a higienização e a frequência de limpeza e de desinfecção de superfícies, além dos equipamentos, materiais e objetos que são compartilhados pelas pessoas e nas trocas de turno, no caso dos funcionários. Utilizem somente uma porta de entrada e saída de clientes. Disponibilizem orientador na porta, dos estabelecimentos, o qual deverá proceder à higienização nas mãos dos clientes e utensílios, se for o caso. No caso de filas, disponibilizem o funcionário do estabelecimento para realizar orientações para que não haja, evidentemente, aglomeração de pessoas e seja obedecida a distância sempre de 2 metros entre os clientes. Forneçam aos colaboradores os equipamentos de proteção individual recomendados pelos órgãos de saúde. Sejam mantidas abertas todas as portas e janelas para a ventilação do ambiente e que, preferencialmente, não sejam utilizados climatizadores ou ar-condicionado. Preferencialmente. Isso, É muito quente, se você puder. pode ligar, porque não vai ficar muito calor. Também fica vedado o atendimento a pessoas que se apresentem com tosse, coriza, febre ou mal-estar. Se o cara chegar no seu estabelecimento aí com Tossindo. tosse, com febre e tal, você pode falar, ó, meu filho, por favor. Já não é legal tá indo, mas tem gente não que tinha vai, nem que sair né? de casa, Não né? adianta. Tudo bem. Seja permitido o uso de sanitário somente em caso de emergência, devendo ser controlado o uso e efetuada a limpeza imediatamente após a utilização. Então, o banheiro apenas no último caso. Só. Os estabelecimentos que já realizam venda de refeições prontas e assados, com horário de funcionamento fixado neste regulamento, ficam aí de segunda-feira a sábado, com fechamento às 8 da noite, poderão, aos domingos, até às 14 horas, fornecerem apenas por meio de entrega, delivery, exclusivamente refeições prontas e carne assada. Que é o pessoal, os bares, né, que Isso vendem, são né, os André? bares Frango que assado, a gente tem no final de costela. semana, sábados e quase todos no domingo também, frango, costela e tal. Você pode delivery, exclusivamente refeições Não prontas é e a para carne. buscar lá, é para mandar na casa. Isso aí é Tá? um detalhe interessante, No porque domingo até às 14. pra quê? Pra evitar o cara ir buscar e depois tomar uma lá, já ficar por Encontra lá mais mesmo. gente lá Exato. e tudo isso. Artigo 6 aí, ó, sexto, será mantida a feira aos domingos, atenção, feira aos domingos, sendo permitida apenas a venda de produtos hortifrutigranjeiros, exclusivamente por comerciantes residentes no município, e ficando vedado também o consumo no local e a realização de apresentações musicais. Esse detalhe é importante porque temos alguns feirantes que estão vem, né, de que outras vendem cidades. de outras cidades acostumados a vender em Santa Cruz. E pelo decreto pode haver a feira vendendo, claro, Mas o pessoal da cidade hortifrutigranjeiros, só. porém aqui só aí por quê? Por causa dos ambulantes, eu acho. Lógico, porque o pessoal aí vem de fora, pode trazer alguma coisa de fora. Exato, então apenas Gente, daqui é um negócio assim, penso eu que seja isso. só em pensar, Fica né? permitida a venda de produtos hortifrutigranjeiros por vendedores ambulantes, aí, ó, residentes no município e devidamente cadastrados na municipalidade, ou seja, tem que ser ambulantes oficiais do município. Restando vedada a venda de quaisquer outros produtos por ambulantes. Os ambulantes podem vender apenas alimentos, hortifrutigranjeiros. Sim. Só isso. Fica proibida a comercialização de produtos por vendedores ambulantes não residentes no município. Deixou até, especificou Isso, ali de novo. exatamente isso. As atividades religiosas, vamos lá, realizadas em igrejas, templos e afins, no período de vigência do decreto, serão restringidas a 2 celebrações diárias, até muito, devendo ser observadas as disposições contidas no decreto municipal número 153,
3 e 18 de junho de 2020 e somente permitida a entrada de maiores de 10 anos. Então a criançada pode... As igrejas podem ter 2 cultos, vamos chamar assim, né? 2 missas. 2 missas durante por dia, eu acho até bastante. Porém, crianças de 10 anos não poderão ou não deverão estar. Aí vai falar alguém assim, ó, mas criança não pode ir na igreja, mas pode ir na escola. Tá, querido, mas na escola tem gente lá que tem as regras da escola. A igreja, o pessoal leva a criança lá, a criança fica andando, e aí precisa falar que vai disseminar, né? Negócio da igreja, não devia nem ter, mas tudo bem, vamos lá. Parágrafo único, André, desse artigo, recomendo ainda aos munícipes que optem preferencialmente pelo acompanhamento das celebrações por meio digital, que é o que teria que acontecer, na minha opinião. Para não proibir, eles estão fazendo isso. Em cumprimento às medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo, recomendo à população que permaneça em suas casas e que, caso necessário, o deslocamento para qualquer local, caso necessário, em razão de eventual urgência ou necessidade, eu diria um extrema na frente, que adote precauções de modo a evitar aglomeração, devendo manter distância dos demais. Parágrafo único desse artigo, André, recomenda-se ainda aos munícipes que optem sempre pela forma de compra e entrega delivery, mantendo o máximo de isolamento social, ficando em suas residências. Os postos de combustíveis localizados fora do perímetro urbano deverão observar e adotar as medidas determinadas pelos protocolos sanitários setoriais, elaborados aí pelo governo do estado de São Paulo, o Plano São Paulo e na forma estabelecida pelo Decreto Municipal número 172, de 2 de julho de 2020. Os restaurantes e lanchonetes de postos de combustíveis previstos no caput deste artigo somente poderão realizar atendimento exclusivo a viajantes e caminhoneiros. Postos, por exemplo, que estão dentro do município, dentro da área do município, mas não estão na área urbana. Isso. Eles podem funcionar aí, só que também é aquele negócio, né? Como é que você vai proibir só pode caminhoneiro? Tudo bem. Ficam suspensas durante a vigência desse decreto todas as atividades presenciais com alunos. Atenção. Escutem, gente. Ficam suspensas durante a vigência desse decreto todas as atividades presenciais com alunos nas instituições de ensino da rede pública e privada. Não teremos aulas. Parágrafo único. Ficam também suspensas atividades em grupo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Social. Ou seja, as aulas que estão ocorrendo neste momento, presenciais, escalonadas, né, com 30%, 20%, não sei, minha cabeça já confundiu, dos alunos apenas, e que na semana que vem estariam com 50% pela previsão inicial, estão suspensas, canceladas. Não teremos aula presencial a partir de segunda-feira em Santa Cruz. Então você que está chegando decreto aí, mamães, professores, pessoal todo, então suspensa, tá? Durante a vigência deste decreto, as atividades presenciais, as aulas, tá? Com os alunos, tanto da rede pública e também da rede privada. Parei ali, fica durante a vigência desse decreto proibida a permanência em praças municipais, nas praças municipais, após as 22 horas. Tem nem que estar para a rua, que já depois das 10, né? Artigo 13, fica mantida a suspensão por prazo indeterminado da abertura e utilização dos equipamentos municipais. Parque infantil, museu, biblioteca, cinema e acesso a São Paulo. Recinto também de exposição, né? José Rosso, que é o Expopardo. Campos de futebol, cancha de bocha e malha. E locais anexos. E locais anexos. Tem a questão da Expopardo, que muita gente está visitando lá, final de semana, não sei se está fechado. Não sei mesmo. Até a última vez que a gente ficou sabendo ia fechar, né? Ia fechar, não sei se fechou. Penso que deve estar, se está ou não, está proibido. As linhas também, André, do transporte coletivo. Aí tem a questão do transporte coletivo, vamos lá. Vamos ter aí, durante vigência, decreto, seguinte, vamos lá. A saída, como é que é ali? Saída de linha. Horário de saída de cada um, é isso. Tá. Quer ler, pode ficar à vontade. Vila Madre Carme, de segunda a sexta-feira. São as linhas, tá? A linha da Vila Madre Carme de segunda a sexta. Saída lá do Residencial Pacaembu às 6h30 da manhã. Residencial Pacaembu às 7h30. Codesan às 17h e Codesan às 18h. Então, são os horários da Vila Madre Carme, da saída do ônibus. Uma das linhas. A outra linha sai da Vila Saúl, também de segunda a sexta. Vai ter um carro saindo da Jardim Itaipu às 6 da manhã. Depois saindo mais uma vez às 7 da manhã. Um novo carro sai às 17h. E o novo carro de volta às 18 horas. Apenas essas linhas vão circular. Esses horários. E tem Caporanga, né? Segunda a sexta, a saída da Avenida Jesus Gonçalves, lá no Itaipu, às 6h30 da manhã. A saída da rodoviária às 11 horas da manhã e da rodoviária também às 15h30. Esses 3 horários para Caporanga de segunda a sexta. E no sábado,
para Caporanga também, do mesmo local, lá do Itaipu, às 6h30 da manhã. E da rodoviária às 14 horas. Aí tem o artigo 15 ali, ó. Todos os estabelecimentos bancários, instituições financeiras e lotéricas deverão dar preferência a atendimento eletrônico digital e deverão tomar providências e disponibilizar orientadores para a organização e para que não haja aglomeração de pessoas em hall de entrada ou filas, bem como seja obedecida a distância mínima de 2 metros entre os clientes que permaneçam fora aguardando atendimento. O parágrafo único desse artigo, o não atendimento do previsto no caput importará na aplicação de forma gradativa pelos fiscais municipais, fiscais e agentes sanitários e de combate às endemias das seguintes penalidades previstas no artigo 364 da Lei Complementar 448 de 2011. Aquela que todo mundo está acostumado. Primeiro, né? multa do importe de 5 UFMs, multa do importe depois de 10 UFMs e multa no importe de 15 UFMs. O descumprimento das demais determinações deste decreto e demais normas municipais vigentes que estabeleçam medidas visando impedir a proliferação e contágio pelo novo coronavírus importará na aplicação de forma gradativa pelos fiscais municipais, fiscais e agentes sanitários de combate às endemias das seguintes penalidades. Aí tem todo aquele negócio de novo. Multa de 5 e 2 dias fechados, multa de 10 UFMs e 5 dias fechados, multa de 15 UFMs e aí fechado até terminar a pandemia. Algo também já vinha acontecendo, nada de novo nisso. Isso. No artigo 17, no âmbito do Poder Executivo Municipal, deverão ser mantidas, dentre outras determinadas, os serviços públicos essenciais, os executados pela autarquia Codesan, serviços de obras e atividades finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Direitos de Pessoas com Deficiências e Desenvolvimento Social, Secretaria de Gestão e de Comunicação Social, Secretaria do Meio Ambiente e do Conselho Tutelar e Defesa Civil. Artigo 18, fica determinado o uso de máscaras, proteção facial e todas as pessoas, crianças com mais de 3 anos de idade, que circulem em nosso município, seja em locais públicos ou no interior de quaisquer órgãos públicos ou estabelecimentos privados. No artigo 19, fica mantido o prazo indeterminado as disposições, aí tem aqui vários decretos que a gente já teve, ó, né? E aí o artigo 20 também, André. Fala dos decretos, né? Porque são decretos que foram... já tiveram, eles vão fazendo essa ligação. Avisando que aquele decreto está fora de vigor. Ficam Aqui revogadas também. disposições, determinam os secretários que atuem, né? visando Isso. divulgar, implementar e fiscalizar As o cumprimento. medidas previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação do município, inclusive com alterações dos prazos e períodos E estabelecidos. sobre prazos, que a gente também tem que saber, tudo isso que falamos entra em vigor a partir de 1º de março de 2021, ou seja, na próxima segunda-feira. Registra-se, publique-se, assina aí o decreto Diego Henrique Cingolani Costa, prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Tá aí o decreto de fio a pavio, a gente leu junto com você todas as medidas, nada de novo. Eu acho que a única coisa que vai funcionar, quer dizer, já era adotado nos decretos, mas como vínhamos de um período de aulas presenciais, esse decreto, ele automaticamente suspende essas aulas presenciais que vinham ocorrendo em Santa Cruz do Rio Pardo. A partir da próxima segunda-feira, então, estão suspensas oficialmente agora, com esse documento sendo divulgado, as aulas em nosso município. Isso, André. E aquele decreto que a gente recebeu de manhã, né, que foi o número 50, recebemos aqui, que é sobre a sexta-feira, né? Começando hoje é a circulação. Já é o tal do lockdown noturno. Do lockdown, a gente não pode deixar de falar. Então, aqui, ó, decreta, fica restringida, então, a circulação das pessoas entre 23 horas, das 23 às 5 horas, no período de hoje, então, a partir de hoje, 26 de fevereiro, até 14 de março, André. Tá, então, agora esse lockdown noturno entrando em vigor a partir de hoje e o decreto que lemos agora há pouco a partir de segunda-feira. A gente vai disponibilizar depois, logo mais, no nosso site para você poder acessar, tirar sua dúvida, colocaremos lá o link, ver tudo isso. Enfim, são determinações que já fazem, infelizmente, parte do nosso dia a dia. Torcemos para que não fossem necessárias. Estão sendo, então temos que apenas obedecê-las, concordemos ou não, a gente tem opiniões diversas, alguns assuntos, cabe até, eu acredito que cabe uma discussão sobre alguns pontos aí do decreto, né? Não esse como todos, mas é o que está determinado, o que foi pensado, melhor assim para todo mundo, né? Alguém tem que tomar atitude, tomar iniciativa, tá aí o decreto do governo municipal de Santa Cruz.